Agora a gente conversa com o professor PH, o homem do TikTok da Omicron. A verdade é essa. Todo dia meu irmão me manda vídeo do professor PH. Todo dia, todo dia. Adorei o que você falou daquele médico cearense, né? Inclusive da metodologia de diálogo que você tratou, acho que foi muito boa. Professor, você tem acertado quase todas as suas previsões. A gente fala que aqui, né, no Brasil, esse pico deva ser aí no final do mês de janeiro. Mas a pergunta é, aqui no nosso estado, como ela vai funcionar? Porque em outras épocas, quando a gente vinha com novas variantes, quando você falava em pico, a população entrava em desespero absurdo, porque tinha medo de se contaminar, não ter vagas nos hospitais. Pela experiência de outros países e pela experiência da pandemia, como deve acontecer aqui? Bom dia, Eldson. Bom dia aí os telespectadores da TV Meu Norte, do Sistema Meu Norte, na verdade, que inclusive tem internautas, né? E, Eldson, a gente hoje tem uma ferramenta que é muito precisa, ela tem acertado bastante, desde o início da pandemia eu acompanho essa ferramenta, que é um modelo matemático do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, nos Estados Unidos, né? Eles têm acertado muito, eles têm um modelo matemático, inclusive esse modelo prevê a evolução da pandemia aqui para o estado do Piauí. Se você colocar na internet IHME, você vai encontrar lá o modelo de matemática que eles utilizam. E aqui para o Piauí, a previsão também é que esse aumento de casos da Omicron, que o Brasil está prevendo, ocorra também no Piauí, só que o cenário para o Piauí é um pouco melhor. O Piauí é um dos estados que mais vacinou no Brasil até agora, a população, e o cenário aqui para o Piauí nós temos hoje algo em torno de 1.400 casos registrados conhecidos por dia no Piauí. Segundo o Instituto de Métricas da Universidade de Washington, esse número é bem maior devido à subnotificação. É provável que no Piauí hoje nós tenhamos algo em torno de 20 mil casos dia de Covid, ou seja, 19 mil casos não são notificados, e é possível que no final de janeiro nós cheguemos a 70 mil casos por dia de Covid. Nossa. É um número antes nunca visto, né? 70 mil, olha, essa notícia é importante, pode chegar a 70 mil casos no final do mês de janeiro. Professor... Isso, e eles colocam, Eldson, cenários, né? Por exemplo, se não utilizar máscara, se não tiver distanciamento, esse cenário pode piorar ou pode melhorar. Eu vou te dar um depoimento pessoal. Eu estive antes de ontem para comprar um aparelho celular no shopping da cidade, né? E a quantidade de pessoas circulando dentro do shopping sem máscara, uma coisa absurda, me chocou aquilo, tá? Então, assim, o cenário em que pese o estado do Piauí poder chegar agora, no dia 5 de fevereiro, a 70 mil casos de Covid, isso não vai aparecer na mídia porque é subnotificado. Muitas pessoas que nem sentem sintomas não procuram fazer o teste. Muitas pessoas vão fazer o teste, não conseguem fazer naquele dia e não retornam. Falta de testagem, né? Mas o cenário é bom por quê? Porque esse mesmo instituto prevê para o Piauí, nessa mesma época, uma taxa de mortalidade de 5 mortes dia. Ou seja, a taxa de mortalidade não vai acompanhar, ao que tudo indica, esse crescimento de novos casos no estado do Piauí. Isso é bom. Essas métricas, elas trazem informações também, por exemplo, sobre leitos de UTIs, leitos médicos? Precisamente trazem, né? Inclusive para o Piauí, a previsão é que haja, nesse final de mês e início de fevereiro, uma sobrecarga no sistema hospitalar, tanto exigindo leitos de ambulatório como leito de UTI, em função desse grande volume de casos. É bom que se diga que a variante Omicron, ela tem apontado sim, ao contrário do que a OMS colocou, ela tem apontado sim indícios de que ela causa uma Covid mais branda, talvez não pela própria variante Omicron em si, mas pela grande quantidade de vacinação que já nós atingimos, tá? Mas assim, ainda em dezembro o senhor, né, e o outro convidado nosso, que agora faltou o nome, lá no IELCast a gente anunciou isso. Você lembra que a Omicron ia fumar o cachimbo, ia fumar o cachimbo da paz com a população mundial, né? Isso, e a OMS tem dito que a pandemia está longe do fim e que essa expansão de variante Omicron pode dar origem a novas variantes e vai dar origem a novas variantes.
Só que nós que somos biólogos, né, com formação na área, a gente tem, e a OMS também tem especialistas na área que dão suporte a essas informações, a gente tem uma visão também de que, ao longo da história das doenças, os micro-organismos, falando uma linguagem assim, bem simples para as pessoas entenderem, eles vão se adaptando aos seus hospedeiros. E, Eldson, qualquer ser vivo quer sobreviver. Verdade. Um vírus muito agressivo, que mate muito, ele mata o hospedeiro e ele morre junto com o hospedeiro. Então, a natureza vai selecionando quais aquelas variantes que infectam bastante, como a Ômicron, mas que mate menos. Então, a Ômicron está mostrando, do ponto de vista evolutivo, adaptações extraordinárias. Ela infecta quase tanto quanto o sarampo, é muito infecciosa, mas, ao mesmo tempo, tem demonstrado que mata menos, por vários fatores. Então, ela é uma variante bem adaptada e é difícil que surja outra variante tão bem adaptada ao ponto de suplantar a Ômicron. Professor, isso é uma boa notícia para a gente. O senhor acredita que nós precisamos... Eu acho, a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que intensificar essa campanha, agora principalmente, de máscaras obrigatórias, excessivamente de máscaras obrigatórias, principalmente em lugares públicos. Nas escolas, isso tem me chamado muita atenção. Minha filha me disse que lá é uma obrigatoriedade absurda. Ninguém mal pode tirar para tomar água, né? Que já tem coordenador cobrando ali em cima para recolocar a máscara, coisa que deveria acontecer no comércio, coisa que deveria acontecer nos shoppings. E eu pergunto ao senhor, a gente está final de janeiro, já volta do início das aulas agora. E aí, enquanto isso também ajuda nessa questão dos 70 mil casos até dia 5, pelo menos essa é a previsão? Se a gente não tomar mais cuidado em relação a isso? Ajuda porque quem estiver aqui nos ouvindo, que entrar no Google e colocar lá IHME Covid, vai ter acesso livre a esse modelo. E esse modelo você pode colocar lá, a população está usando máscara, não está usando máscara, está vacinada, não está vacinada. Você faz simulações e ele vai te dando as informações com base no comportamento da população. Eu diria, Yeltsin, eu continuo defendendo a tese de que a pandemia está caminhando para o fim. Caminhar para o fim não significa que nós iremos deixar de conviver com o Covid. Ela vai continuar a existir no nosso meio, só que em níveis aceitáveis, em níveis relativamente constantes, ano após ano. Só que nós, antes de chegarmos ao fim da pandemia, nós temos ainda um pedágio a pagar. Qual é o pedágio? É vencermos essa onda da Ômicron. A Ômicron, ela pode ser mais leve? Tudo indica que sim, mas observe só que um pequeno percentual de mortalidade num grande número de casos dá um número grande. Nós não podemos negligenciar. Então, eu acho que as escolas estão fazendo certo. Eu pediria, inclusive, um pouquinho mais de tempo para as crianças abaixo de 11 anos de idade. Hoje, o Butantan está se reunindo com a sua diretoria colegiada para avaliar a aprovação da Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. Então, isso é uma boa notícia. Isso vai dar mais segurança aos pais, mais segurança às escolas, né? Vamos lá, professor, para fechar, o senhor ousa dizer que o pico, aquele famoso pico, né? Chegou aqui da Ômicron, ele cai quando, em que mês? Bom, se a gente analisar dados do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha, que são países onde o pico da Ômicron se deu há 2, 3 semanas atrás, na verdade, a gente deve fazer uma estimativa para o Brasil. Se a Ômicron atingir o pico agora, no final do mês de janeiro, início de fevereiro, é muito provável que logo após o Carnaval, esse pico decaia rapidamente. Há quem diga até que na metade de fevereiro, antes mesmo do Carnaval, esse pico caia rapidamente. Porque a Ômicron, onde subiu rápido, caiu rápido, algo em torno de 2 a 3 semanas depois. Que o senhor fale pela boca de um anjo, se Deus quiser, e pela boca da ciência. E a Ômicron não é bem-vinda aqui, né, doutor? Não. Não é bem-vinda de jeito nenhum. Não vamos querer pegar a Ômicron para se proteger dela. Isso é uma furada, tá certo? Porque ela mata. Mata, e se você observar os dados no Brasil de mortalidade, a Ômicron começou a crescer aqui e a taxa de mortalidade também começou a voltar a crescer. Obrigado, professor PH. Como é que tá lá no TikTok? TikTok, amanhã nós estamos chegando a 100 mil inscritos. Olha aí. O Prof_Paulo Henrique. Prof_Paulo Henrique. Diária. Se não tiver um grupo do professor, ou se não tiver um vídeo do professor no grupo de família e não der discussão, não é um grupo saudável.
Principalmente quando fala em política. Né? É verdade. Tchau, professor. Forte abraço. Que Deus abençoe.